eu já estive lá no lado dos terraplanistas, já cheguei a falar, isso até em vídeo, terra é plana mesmo, né? Tipo, infelizmente. Só que, como que eu entrei nisso? Como que eu entrei na terra plana? Tem uma galera que é burro, né? Por isso que caiu. Sim, sou burro na questão científica. Nem vou falar ignorante, não. Tava dando uma de burro mesmo, porque pra mim, na minha opinião, uma pessoa que fica tentando refutar algo que não conhece, dando uma de inteligentão ali, falando bosta na internet, é burro. Então, tipo, como que eu entrei na Terra plana? Eu sempre trabalhei em igrejas, fui criado em igrejas evangélicas e, tipo, lá para 2015, 2016, eu comecei a fazer teologia na igreja mesmo que eu trabalhava. Aí o que acontece? Eu comecei a ver que algumas coisas dentro da religião estavam erradas. Aí eu comecei, entre aspas, meio que protestar isso aí dentro das igrejas. Mas não saía, não. Continuava trabalhando. Mas questão de dízimo, por exemplo. Eu falava com alguns pastores, falava, cara, ó, isso aqui tá fazendo sentido não. Parece que tá errado, dentro de Bíblia, dentro de religião. Até que eu comecei a me afastar. Aí quando fui me afastando, eu comecei a debater isso na internet. Olha só, hein? Olha onde eu caí. Comecei a debater religião na internet. Foi aí que eu comecei a conhecer outros canais que também falavam do mesmo assunto. Aí caí num canal, no maior canal de conspiração aqui do Brasil. A galera conhece aí. O cara realmente, todo conspiracionista conhece esse cara aí. Rubão da Massa. Aí, nesse canal, eu não acreditava e nem, assim, apoiava muito as conspirações, os Illuminati, essas coisas assim, eu realmente não abraçava. Mas estava lá por conta do debate. Ele promovia debates de pastores com esses desigrejados. Entendi. Então eu gostava pra caramba. Pô, tô lá... O desigrejado era o quê? Era o pessoal que em algum momento ali se revoltou dentro da igreja e saiu. É isso? Isso aí. Tá. Era o próprio, esse cara aí, ele não costumava falar que, tipo, os meus inscritos são desigrejados, não. Mas eram. Era a mesma coisa que um crente fora da igreja. Então ele segue praticamente a mesma coisa, mesma linha, só que fora da igreja, porque ele fala que o sistema tipo assim, tá tudo errado. Pastor, essas coisas, tá tudo errado, então eles... É um crente fora da igreja. Aí eu tava acompanhando ali toda essa treta e tal. Eu gostava bastante dos debates que rolavam lá com os pastores. E foi aí que apareceu o terraplanista. Apareceu o terraplanista lá. Quando o cara apareceu lá, eu falei, cara, não, velho. Isso aí não tem... Tudo besteira, né? Aí nem dei ideia, não. Porque eu nem gostava desse assunto. Geografia, física... Nada relacionado à ciência. Só que eu, depois em outro canal que também falava do mesmo assunto, sobre religião, esse terraplanista foi lá, que é o bispo, né? O cara da carta na manga. Foi lá nesse canal também. Aí lá eu assisti a live. Assistindo a live, eu comecei a achar que tava fazendo sentido algumas coisas. Falei, cara, pode ser que esteja correto. O navio não some. O navio, ele só some por conta da perspectiva. Se você aplicar o zoom, ele vai aparecer. Eu falei, não é possível não. Tá, eu até comprei uma lunetinha. Atrás, ali nas minhas lives, aparece a lunetinha lá. Comprei pra dessa isso. época? Dessa época. Ó, que legal. Só que aí, quando eu comprei a luneta, eu já tava na Terra plana. Eu não tava ainda, nesse momento, né, que eu assisti essa live, eu ainda não tinha assumido essa questão, não. Sou da Terra plana. Só que eu comecei a entrar em grupos de terra plana no Facebook e no WhatsApp. Aí o que acontece? O público da terra plana é o público que eu estava fazendo parte dos desigrejados, daquela galera que estava protestando contra igrejas. Aí, tipo assim, a gente, entre aspas, estava falando a mesma língua. Entendi. Então era fácil eu ter... acesso àquela conspiração. E a galera tava meio que, entre aspas, me abraçando. O nome do meu canal não era sistemático, era Conhecendo as Escrituras. Os primeiros vídeos do canal lá, Combatendo Terra Plana, tava lá, Conhecendo as Escrituras.
Aí tá, esse canal eu criei só para poder ficar debatendo essa ideia, a ideia de religião com alguns amigos. Nem tinha pretensão de fazer lives e tal, era só hangoutzinho, off, aí eu gravava no YouTube porque ficava lá, né? Então depois a gente podia dar uma olhada. Mas eu não tinha pretensão. Quando eu entrei nos grupos, eu comecei a ver que, na minha opinião, naquela época, tinha algumas coisas que estavam fazendo sentido. Aí eu, tá fazendo sentido, então vamos ver se rola, né? Mas isso foi, assim, muito rápido, tá? Mais ou menos com uns 2 meses eu fui banido. Depois vou explicar como que eu fui banido. Aí o pessoal lá, meio que abraçando a ideia, já tava amigo dos líderes, né? 2 grandes líderes na época já eram meus amigos, incentivavam. Pô, você tem um canal, faz live. Eu cheguei a fazer live com esses 2 aí. Tá, fazendo live. Só que aí, olha só, hein? Eu cheguei a assumir que a Terra era plana. Falei isso em live e tudo mais, vídeo e tudo mais. Só que quando eu comecei a querer produzir pra Terra plana, foi que aí o bicho pegou. Entendi. Aí eu comecei a tomar no botão. Por quê? Porque o primeiro vídeo que eu postei, o primeiro e único que eu postei, era o seguinte. Eu tava falando sobre a visualização, acho que da Estátua da Liberdade, a não sei quantos quilômetros. Aí eu fiz um vídeo ali, todo produzido, falando sobre 1 grau de inclinação. Aí tava falando, olha só, a Terra tem 1 grau de inclinação a 111 quilômetros, 1 grau não é nada. Aí pegava o transferidor, mostrava 1 grau não é nada. Só que 1 grau para uma Terra de 40 mil quilômetros de circunferência... É um coisa, belo de 1 grau, né? Coisa pra caramba. A inclinação é 1 grau só. Só que a queda é absurda. Então, eu fiz meio que confundindo a queda com o ângulo de inclinação. Aí eu até perguntei pro líder da Terra plana lá. Eu falei, cara, isso aqui tá certo? Mandei o vídeo pra ele, renderizei ali numa qualidade baixa, mandei pra ele, tá certo, isso aqui eu acho que tá errado, cara. Que eu acho que o grau ali não tem a ver com essa queda, né? Ele, não tá certo, pode postar. Ah, entendi. Eu falei, tá certo, né? Tá, pode postar. Aí eu postei, aí ficou 5 minutos no ar só. Um amigo lá, deve estar até aí no chat, Roberto Ferreira, falou bem assim, pô, você tá confundindo, cara. Não é isso não, é aquilo. Aí eu tirei do ar. Aí veio o líder e me perguntou, por que você tirou do ar, cara? Eu vi, tava bom. Eu falei, não, pô, tô falando, eu tinha confundido, cara. Não é questão 1 grau de inclinação, beleza, mas eu tava querendo falar sobre a queda. A queda de 900, quase 1 quilômetro. Isso. Aí, beleza. Ali ele meio que percebeu que eu não ia... Você não ia pra frente. Não ia dar certo, porque eu ia, assim... Você tava contestando, né? Eu tava contestando o que eu... no primeiro momento, faz sentido. Ó, pô, maneiro, hein? Olha, a Lua, é isso e aquilo. Mas aí na hora que você pega pra fazer e dá uma pequena estudada, você já viu que tinha... Foi isso aí. Então, eu comecei na Terra plana, mas o primeiro vídeo não ficou nem 10 minutos no ar. Já tirei porque eu vi que tava errado e um inscrito já chegou lá e falando, ó, errado. E esse cara, esse líder ainda, tirou um print do comentário desse Roberto Ferreira e falou bem assim, olha o cara aí, ó, falando que você pode ir pro lado dele, porque ele comentou bem assim, pô, lá o Eduardo lá, não apaga os comentários, tá vendo? Aí tava querendo já ver como que eu ia reagir, o líder. Entendi. Eu falei, só ri assim, não falei nada não, né, deixa quieto. Mas, essa mesma atitude, eu comecei a ter dentro do grupo. Eu cheguei a ter um grupo com esses 2 grandes líderes. Então, era eu, esse líder aí, da Carta na Manga, e um outro lá, que é o capacho dele, o líder lá do sertão. Aí, agora nem é mais, já saiu, já saiu. Aí, o que acontece? Dentro do grupo, já um grupo aberto, a gente tinha um grupo fechado. Olha só, eu já fui, entre aspas, no grupo fechado de terraplanistas lá. No grupo aberto, eu começava a colocar algumas situações que não batiam com a Terra plana. Coisa simples, não é o que eu apresento hoje. Algumas sim, mas na época era tipo assim, como é que a Lua pode ser vista simultaneamente do Brasil ou, sei lá, do Chile e da Austrália? Só que eu nem ficava assim preocupado com a questão do azimuth, não. Era só por causa da distância. Então eu pegava ali o mapa da Terra plana, então fazia ali, eu ligava, olha,
isso aqui tá distante pra caramba, por exemplo, dos Estados Unidos. A Lua tinha que estar no meio, mas os Estados Unidos não estavam vendo e os outros dois estavam vendo. Entendi. Então, tipo assim, não batia. Naquela Terra plana, já era um tiro no pé. Não tem como, cara. Não tem como ficar postando algumas coisas assim de observação da Lua. Aí eu levava lá no grupo e a galera ficava querendo passar um pano. E foi aí que eu comecei a perceber que a galera não era só, tipo assim, ignorante. Era desonesta mesmo. Desonestidade intelectual, assim, na essência. Entendi. Foi aí que eu comecei a levantar outros argumentos para refutar a Terra plana lá dentro do grupo. Porque a minha intenção ali já era só refutar a Terra plana. Entendi. Se não passasse, beleza, Terra plana. Aí eu comecei a apresentar vários outros argumentos ali, inclusive do Cruzeiro do Sul. Esse que foi o que realmente fez eu ser expulso. Antes disso, tinha um argumento na Terra plana que realmente para mim fazia muito sentido. Eu cheguei a apresentar para um amigo meu, estava até lá em Vila Velha esses dias, mora na Holanda, mas estava lá. Cheguei a apresentar ele, que era a questão da Lua. Eu cheguei para ele, mostrei assim, de dia. Falei, tá vendo a Lua ali, olha? Você sabe por que a Lua tá daquele jeito, cortada daquele jeito? Ele sei, por causa da sombra da Terra. Eu falei, não é isso não. O que a ciência fala é outra coisa. Aí expliquei para ele, né? É o Sol que está iluminando, aquela parte escura é a sombra da própria Lua. Só que a parte iluminada da Lua tá voltada numa posição que não bate com a realidade. Tipo, o Sol estava aqui e a parte iluminada da Lua estava aqui. Eu mostrei isso para ele. Ele falou, ih, rapaz, então é plana mesmo. Aí eu... Nessa daí, esse era o único argumento que pra mim fazia um pouco de sentido mesmo. Tá? Até enquanto eu já tava lá no grupo enchendo o saco lá, fazia um pouco de sentido. Depois de muito tempo que eu assisti lá o vídeo lá do Semperfi, ele explicando sobre a ilusão do terminador lunar. Aí bacana, depois outros também fizeram ali, professor Silvestre e tal. É muito simples de entender, mas realmente isso pode deixar muitos, até galera que gosta aí da ciência, astronomia, de cabelo. Eu, quando estava já refutando a Terra plana, eu falava que era por conta da refração. Os astros estão numa posição aparente, então por isso que aparece daquele jeito. Mas depois eu vi que não era. Tá tudo batendo ali conforme a realidade. Mas aí, eu lá ainda no grupo, eu comecei a falar muito sobre o Cruzeiro do Sul. Muito. O que acontece? Depois eu vou até apresentar ali, vou pedir para o pessoal, pro Mulambo ali, apresentar uma imagem mais à frente. A América do Sul e a Oceania, principalmente no inverno, as pessoas aqui do sul da América do Sul e as pessoas lá da Austrália conseguem ver simultaneamente o Cruzeiro do Sul. Exatamente. E outro, o Cruzeiro do Sul você consegue ver olhando para aquele quadrante sul. Você não vai olhar para o leste nem para o oeste, só para o sul. Depois eu vou explicar bonitinho. E isso, realmente, eu fiquei batendo ali na tecla, olha, Cruzeiro do Sul. Foi até que o cara lá me excluiu. Eu não queria sair desse meio ali, porque, na minha opinião ainda, o meu canal, como falando de religião, porque era a minha ideia, poderia ter o público dali, ajuda e tal, mas acabei sendo banido. Mas você ainda falava de religião nessa época também? Mais ou menos. Eu acho que eu produzi uns 3, 4 vídeos só, mas também não tinha pretensão, sabe? Entendi. Era realmente os caras que incentivaram a falar da Terra plana. O canal tava parado. Aí, nessa daí, quando ele me baniu, ele começou a falar mal de mim nos vídeos. Começou a falar mal de mim lá, não sei o que, infiltrado. Isso aí e tal, começou a dar moral pro Rapina. Rapina até estaria hoje aqui com a gente. Grande Rapina. Aliás, beijo do gordo pra você, Rapina. Falei que ia te mandar um beijo aí, ó, tá? Isso aí, beijo dos gordinhos aqui, ó. Aí ele começou a falar que eu tava com o Rapina. Eu nem conhecia o Rapina, cara. Nem conhecia. Aí ele falou, tá lá de conchavo com o Rapina. Eu tenho até áudio, eu passo nas lives lá. Esse áudio eu não trouxe, não. Mas ele fala, Eduardo lá, o Rapina tá comendo, hein? Tá. Aí, o que acontece? Como o Rapina viu que ele estava falando de mim, tinha um cara lá, o Marcelão, ele entrou em contato comigo, falou, quer participar de uma live lá no Rapina, explicar por que você saiu da Terra plana? Eu falei, tranquilo. Aí participei lá. A partir daí, a galera começou a provocar.
Eu não ia fazer canal, cara, não ia fazer canal. O pessoal começou a provocar, aí eu comecei a fazer vídeo só mostrando aquilo que eu tinha visto lá de errado. Só mostrando. E começou ataque e tal, ameaça, ataque. Aí eu fiz o canal sistemático. O primeiro vídeo do canal sistemático foi apresentando a mentira desse líder. Ele fez um vídeo todo imitando um vídeo gringo, falando sobre ISS lá. Então, tipo assim, desde o primeiro vídeo do canal sistemático, eu foquei em mostrar que esses caras são mentirosos mesmo, todos. Tô falando pra você, terraplanista, todos, sem exceção, são mentirosos, eles não acreditam em terra plana, tá? Os novos, quem tá começando agora, beleza, acredita, quem tá produzindo agora. Mas aqueles antigos lá já sabem que não é plana há muito tempo mesmo. Então aí só pra ganhar dinheiro, inscritos, visualizações, etc.